Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de refletir com vocês na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipe, no capítulo 4, os versos 6 e 7, onde lemos o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Meus amados, antes de ontem eu trouxe para a nossa reflexão o verso bíblico do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja que estava em Roma, e na qual afirmava: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ontem eu trouxe outros dois versos que se encontram numa outra carta de Paulo, dessa vez escrita à igreja que estava na cidade de Corinto, onde ele mostrou que Deus, o nosso Pai, é Deus de toda consolação e é Ele quem nos consola nas nossas tribulações, para que também nós possamos consolar outros com as mesmas consolações com que nós somos consolados por Deus. Inclusive, fiz um desafio para que nós pudéssemos colocar em prática tal verdade, fazendo, quem sabe, uma visita a alguém, ou dando um telefonema, ou realizando qualquer outro tipo de gesto que venha a produzir consolo sobre a vida de outras pessoas, sobretudo de pessoas próximas a nós mesmos. Se você ainda não fez isso, ainda há tempo de fazê-lo. Hoje eu estou trazendo estes versos escritos pelo apóstolo Paulo para uma outra igreja, a igreja de Filipe, onde ele declara essas verdades. E ele começa dizendo que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E é difícil em tempos como hoje, nos dias atuais, não andarmos ansiosos. Até porque a ansiedade, e que gera depressão e outros tipos de transtornos, tem sido cada vez mais crescente no meio da nossa sociedade. Mas aqui ele nos diz como nós podemos evitar a ansiedade. E aí então eu lembro do final do primeiro verso que nós lemos anteontem, né? Quando ele fala que nós devemos ser perseverantes na oração. E ele está falando que nós devemos em tudo fazer conhecidos diante de Deus as nossas petições. Ou seja, nós não precisamos manter segredos com Deus. Nós podemos colocar diante dele todas as nossas questões, todas as nossas necessidades, todas as nossas inquietações, os nossos problemas. Devemos sim ser perseverantes na oração e colocar diante de Deus, porque Paulo está dizendo que esse é o segredo de não andarmos ansiosos. E ele fala que a gente deve fazer isso de três formas: orando, ou seja, conversando com Deus; suplicando, que é quando a gente precisa realmente clamar, pedir insistentemente a Deus alguma coisa; e ele fala também que devemos entrar na presença de Deus com oração de ações de graças, ou seja, sendo agradecidos, nos lembrando de coisas que Deus já fez por nós e quanto livramento Ele já nos deu no passado, porque essas coisas vão trazer segurança para nós e vão tirar a inquietação da nossa alma. Então ele termina dizendo o seguinte: que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós entregamos ao Senhor as nossas questões, a nossa mente fica guardada de toda a ansiedade. O nosso coração fica guardado dessas coisas, porque nós não somos levados pelas situações à volta. Nós sabemos que podemos contar com não somente o consolo de Deus, que nos encoraja, que nos exorta, que nos faz seguir adiante, mas também podemos contar com o seu livramento. E esse livramento começa justamente colocando em ordem a nossa mente e o nosso coração. E isso tudo, diz ele,
que é colocado em ordem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Cristo é a nossa paz. Essa paz que excede a todo entendimento. Já falei aqui em outra ocasião e vou repetir. Jesus disse o seguinte para aqueles que o buscam: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou para vocês como o mundo a dá, mas eu a dou em plenitude. Por isso, tende bom ânimo. Jesus está dizendo que a paz dele não é uma paz circunstancial, porque a paz do mundo é circunstancial. Ele nos dá uma paz que parte da sua própria pessoa, porque ele é a nossa paz. Então, vamos nos lembrar dessas verdades, porque em meio às tribulações, devemos perseverar na oração, sabendo que quando nós entregamos as nossas questões ao Senhor, Ele sim nos livra de toda a ansiedade. Você tem andado ansioso nos últimos tempos, ansiosa? Então, lembre-se dessa verdade. Coloque diante de Deus, em oração, numa conversa franca com Ele, as coisas que têm te tirado do sono. Também esteja buscando a Deus em súplicas, quando as coisas apertarem, e lembre-se de ser agradecido, agradecida, porque Deus já tem te dado outras demonstrações de que Ele realmente está presente, ama você e quer sim te fazer bem. Então, lembre-se dessas verdades, porque a paz que está em Cristo, ela guardará o seu coração e a sua mente, se você fizer isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, muito obrigado porque nós podemos associar cada uma dessas verdades que o apóstolo Paulo expressou às igrejas às quais ele escreveu, e elas se conectam, porque nós podemos sim nos alegrar e muito na esperança, podemos ser pacientes na tribulação, nós devemos ser perseverantes na oração, entender que temos o consolo e o conforto que vem do Senhor sobre as nossas vidas, e que esse conforto e consolo nós também podemos transmitir a outros com o mesmo consolo que nós somos consolados da parte dele. E obrigado, porque agora o apóstolo Paulo nos diz que nós não precisamos andar ansiosos pelas coisas, pelos muitos problemas que acontecem na nossa vida, que nos rodeiam, que nos pegam. Nós não precisamos ser enredados nessa rede da ansiedade, mas nós podemos entregar essas questões ao Senhor por intermédio da oração, com súplicas e também com ações de graças, com palavras de gratidão perante o Senhor, porque o Senhor é a nossa paz, essa paz que excede a todo entendimento, que está acima de qualquer coisa que possamos compreender, porque ela não vem de estarmos protegidos dos conflitos ou de que essas coisas não estejam existindo, mas do fato de que o Senhor está conosco, e isso é a nossa garantia de paz. Santo é o teu nome, abençoa, Senhor, a qualquer um que, ouvindo essa mensagem nessa manhã, está sofrendo com ansiedade, que possa entender essa pessoa, ou essas pessoas possam entender que podem livrar-se da ansiedade, colocando diante do Senhor em oração e súplicas e com gratidões. Porque a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, certamente guardará as mentes e os corações desses queridos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo é o teu nome, obrigado por todas as coisas, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira, fiquem na paz do Senhor.